Em uma campanha eleitoral, cada palavra, imagem e posicionamento podem mudar rumos, gerar crises ou aproximar os candidatos das pessoas. E em meio à velocidade das redes, da informação em tempo real e da disputa por atenção, existe um trabalho estratégico que acontece longe dos holofotes, a assessoria de imprensa. Vamos falar mais sobre isso? E no episódio de hoje, então, o Fala Mercado vai abordar as campanhas eleitorais. Estamos num ano eleitoral e hoje o nosso recorte é assessoria de imprensa. A gente já fez outros episódios aqui falando sobre campanhas eleitorais e outros também falando sobre assessoria de imprensa. Então, dessa vez a gente resolveu unir os dois temas para conversar com dois profissionais que fazem isso há bastante tempo, fazem disso a sua rotina profissional. Então, comigo hoje e com vocês aqui, Daia Roldão, seja bem-vinda. Obrigada. E o Roberto Vitor, jornalista que é diretor de comunicação política da Critério Opinião, Resultado em Opinião Pública, né? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui. Bom, gente, vamos lá. Como é de praxe, já vou logo avisando para quem está nos assistindo que neste programa o protagonismo é do mercado. Preparados? Vamos lá. Bora. Bora. Gente, vamos lá. Como eu já falei ali na introdução, a gente já fez outros episódios em que a gente fala de assessoria de imprensa aqui no Fala Mercado. Na opinião de vocês, vou começar pelas mulheres. O que muda nesse ofício quando se trata de campanha eleitoral? É o timing, é o prazo, é a pauta que é quente, é a densidade do assunto? O que muda numa assessoria de imprensa? Acho que tu resumiu bem, acho que é tudo isso. Uau! Né? Na prática em si, eu avalio... Tu tem ali, né, a questão dos prazos numa assessoria de imprensa tradicional, tu tem muito mais prazo. Tu consegue elaborar com mais tempo. Eu quero te oferecer determinada pauta. Tu vai escrever, tu vai pensar para qual veículo tu está escrevendo, né, na maioria dos casos. Se tu vai oferecer ou não uma exclusiva. Enfim, né, eu acho que os prazos, eles são maiores, né? A assessoria, nesse caso, ele te proporciona um tempinho que normalmente numa campanha eleitoral tu não tem, né? Porque numa campanha eleitoral tu tá oferecendo materiais, tu tá oferecendo textos que são disputas de narrativa, né? Tu tá disputando uma narrativa, tu tá buscando o teu eleitorado. Então, e o tempo de uma campanha eleitoral tu produziu alguma coisa pela manhã, aconteceu um fato pela manhã, tu tem que sair daquele fato ali praticamente com o teu material pronto. Claro que tu, né, dependendo do assessor de imprensa, por óbvio, já vai tu vai para aquele local ali onde está acontecendo uma coletiva de imprensa ou apresentação de determinada pauta, tu já vai com o teu material na cabeça, por tu conhecer teu candidato, por tu conhecer o teu plano de governo, enfim, tu já vai com aquilo mais ou menos elaborado, daqui a pouco até semi-pronto, se é uma Daiane da vida no meu caso, né, eu já vou com o material um pouquinho já encaminhado para largar para a imprensa o quanto antes. E também tem um terceiro elemento que eu sempre acho muito importante para as assessorias de imprensa no período eleitoral, também é a forma de escrita. Porque a forma de escrita ela é muito direcionada, obviamente, para aquele fato, né, para uma campanha eleitoral, mas tu trabalha do lado ali com o jurídico, né, com os pequenos detalhes que a gente sabe que o nosso adversário está de olho, né? Se tu, em determinada coisinha, ele pode te pescar em qualquer momento, né? Então, a legislação eleitoral, né? Até com isso, o assessor de imprensa de uma campanha eleitoral precisa se preocupar, né? Então, eu acho que seriam mais ou menos esses 3 pontos, né? O time é a questão de ser muito mais ágil do que uma assessoria tradicional, onde tu tem um tempo mais tranquilo, vamos dizer assim. Nem sempre é assim, né? Normalmente as assessorias, elas são bem mais... A toque de caixa, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o tempo, a forma de escrita e essa questão dos subsídios, na verdade, né? Exato, não é só também. o jurídico, não, né? com certeza, né?
estratégica aí por trás. Né? Exatamente, eu sempre digo, numa campanha eleitoral eu tenho como bíblia o plano de governo daquele candidato. Né? Nos casos, enfim, de campanhas proporcionais, se não os planos de governo, as pautas que a pessoa domina e que são as suas bandeiras, né? Então eu acho que é por aí. E para ti, Vitor? Eu acho que é isso, vocês resumiram bem, né? A intensidade. A gente, quando está numa campanha, tem rotina de entrevistas de rádio, de jornais, de televisão, praticamente todos os dias, muitas vezes mais de uma entrevista. Tem produção de release diário, tem nota para colunista diária, tem produção de artigos sob demanda para os jornais, né? Tem muito jornal que pede texto, que pede, então é uma infinidade de materiais que a gente produz, além desse monitoramento constante, porque campanha é ataque contra ataque, né? Então não é só produzir, mas é monitorar o que o adversário está fazendo, é propor, né, ações a partir dos movimentos que ele desencadeou, né? Então é um penso estratégico elevado num período muito curto, né, numa intensidade muito elevada. Por isso que as equipes acabam sendo realmente maiores. Né? E tem um fenômeno de transformação do mercado, né? Nós temos muito mais veículos hoje, né? No passado a gente tinha rádios, jornais, alguns canais de televisão mais tradicionais. Hoje a gente tem uma infinidade de canais, entrevista para canal de YouTube, entrevista para portal de Instagram, né? Portal forjado no Instagram, mas que migraram para sites, para blogs, enfim, né? E claro que isso, à medida que democratizou também, né, que permitiu maior acesso à informação, também trouxe algumas pegadinhas, né, porque hoje, infelizmente, é uma característica desse mercado, você tem muito portal que se vende como jornalismo sério, correto, né, e acaba estando ali a serviço de um adversário, enfim, né. Então, a gente também tem que ter uma atenção redobrada para entender o perfil do portal, para ficar mapeando o que é que pode vir de pegadinha de lá, como é que a gente... às vezes uma entrevista é quase um debate. Então, é um ponto a mais. A depender assim, de quem está entrevistando e quem está sendo entrevistado. É uma complexidade a mais que foi surgir aí de 2, 3 campanhas para cá, algo de 6, 8 anos, que se intensificou essa questão, né? No começo eram relativamente mais light nesse ponto aí. Vocês falaram... Corroborando com isso que o Roberto está falando, né? Eu lembrei, a minha primeira campanha como assessora de imprensa foi em 2008, em Rio Grande, para a Prefeitura Municipal. E teve uma transformação, né? Isso que ele falou, o assessor de imprensa é tão demandado, talvez seja um dos profissionais de uma campanha que seja, né, um dos mais demandados, porque isso, naquele período, era rádio, TV e o jornal local. Estou falando no caso de uma prefeitura municipal, né? Hoje em dia, é isso, tu já tem o perfil do Instagram que trabalha com política, ou se não, naquele período vai fazer o foco total na campanha eleitoral, e é isso, o que ele falou é corretíssimo, né? Às vezes se torna um debate, porque as pessoas, elas se propõem a ouvir o teu candidato, mas daqui a pouco já... Com viés já, né? Muitas vezes. Exatamente, com aquela... A gente sempre tenta combinar. O combinado não sai caro, né? O papel do assessor, combinar também, né? Fazer combinações, mas nem sempre. Então, isso é um desafio, né? Isso é um desafio. E é isso, naquele período, em 2008, que era rádio, TV impresso local, hoje em dia tu já disputa com inúmeros veículos e com uma série de formadores de opinião que não têm a política como sua expertise, mas acham que naquele momento é a sua expertise, então... Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta bem curiosa, assim, gente, que até não sei aqui do roteiro. Vocês falam em time, né? E tem um time mais curto ali, a campanha eleitoral, enfim. Quando a gente fala de assessoria de imprensa para uma campanha, para uma corrida eleitoral, de quanto tempo, mais ou menos, a gente está falando de trabalho de assessoria de imprensa? 2026 é ano eleitoral. Quando que a assessoria de imprensa começa a trabalhar e até quando vai o trabalho dela, assim? Porque provavelmente o rescaldo do pós-eleição também precisa da assessoria, né? Então, assim, que período é esse? De quanto tempo a gente está falando? Então, eu normalmente já inicio nas pré-campanhas. E isso se dá 1 ano e meio antes. Uau! Praticamente, tu termina uma, já começa a outra. Tu não, né, tendo os nomes colocados, obviamente, né?
tendo algumas coisas já traçadas, 1 ano e meio, 1 ano que tu já vai construindo o terreno, né? Já vai montando as estratégias, pensando como é que vai ser lá adiante, corrigindo também, obviamente, né? De um ano para o outro, a gente vai corrigir, de um ano para o outro, de uma campanha para outra, a gente vai corrigindo, vai aprendendo, vai se desafiando com novos veículos que vão surgindo, com novas plataformas. Nessa campanha eleitoral, certamente vai ser um desafio a questão da inteligência artificial, né? Que já está surgindo, e às vezes eu fico pensando assim, a gente vai conseguir controlar isso? Eu não tenho muita esperança, não, né? Eu também não tenho muita esperança, né? Então, assim, normalmente as campanhas, para mim, elas iniciam 1 ano e meio antes. E seguem até o segundo turno, a vitória, né? Então, seguem um pouquinho mais até tudo se... Ou às vezes até a posse. Também tem isso. Também tem, exato, né? também tem às isso. vezes até a posse. Vai até a campanha da derrota ou vai mais além se for vitória. Isso. Não só a assessoria de imprensa, mas toda a pré-campanha está muito antecipada. É uma característica do mercado, nesta eleição em especial. Parece que a gente já está vivendo o clima de campanha. A gente olha... tem debate, tem entrevista com pré-candidato. Gente, a gente está em maio, né? Pessoal, nem passou a Copa ainda, gente, calma. O primeiro debate de pré-candidato foi em abril. Então, assim, está começando tudo muito cedo. A legislação é clara, né? A pré-campanha é tudo aquilo que acontece antes da campanha. Então, os caras terminam a campanha e já começa a pré-campanha da próxima, né? Então, mas é isso. A assessoria, ela começa nesse tempo e ela vai ganhando escala, vai ganhando intensidade, né? Então... A depender dos rumos. Exato. A gente trouxe aqui também essa coisa de que antes era mais fácil, né? Ou pelo menos era mais tranquilo, enfim. E isso certamente tem muito a ver com a polarização, né? E claro, se a gente for falar em polarização bipartidária, ou não exatamente bipartidária, mas sempre foi, né? Especialmente no Rio Grande do Sul. Maragatos e chimangos, gremistas e colorados, petistas, antipetistas, bolsonaristas, lulistas, enfim. Vocês acham que essa polarização, que evidentemente, até como o Vítor trouxe, assim, dos últimos, 6, 8 anos, que se acentuou ainda mais acirradamente, mudou a forma de fazer assessoria de imprensa? Eu acho que mudou, sim. Mudou consideravelmente, principalmente pelo surgimento desses outros portais. E tem uma outra questão que é um pouco mais delicada, pouca gente fala, mas enfim, acho que é uma verdade também, é que na própria imprensa tradicional isso acabou deixando os brios dos jornalistas um pouco mais, né, mexidos, né? Então, assim, eu acredito que a imparcialidade ela foi diminuindo um pouquinho, é um pouco mais sutil nos grandes veículos, né? É um pouco mais sutil, mas existe, né? Então, a gente também não pode fechar os olhos para isso, tapar o sol com a peneira, porque é um movimento que existe, a gente tem, né, não só não é só no site, não é só nos pequenos jornais, não é só nos pequenos programas, nas rádios de menor audiência que está acontecendo isso, também está acontecendo nos veículos um pouco mais tradicionais, né? Um ou outro profissional com um pouco mais de viés, enfim. Então, mudou um pouco a característica, sim, né? A gente percebe isso, mudou em todas as atividades, a gente tem isso, é algo mais presente na nossa vida, né? A população passou a discutir muito mais política, né? Muitas vezes antes era restrito ao período de campanha eleitoral, hoje isso é uma pauta permanente, né? A gente sabe, é chavão já dizer isso, mas é uma constatação. Todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo, mas ninguém sabe o nome dos jogadores que estão na Copa agora, né? Então mudou isso. Esse chavão, mas é verdadeiro, mudou, né? Então, assim, a gente está acompanhando mais e, evidentemente, que isso, na minha concepção, particularmente, acredito que mudou. E para ti, Daya? Para mim também, eu acredito muito e ainda trago uma questão assim, né? Como o Roberto falou, né? Da questão da imparcialidade do jornalismo. A gente sabe que para mim, os veículos de comunicação, algumas linhas editoriais deixaram os veículos um pouco bastante previsíveis, na verdade, né? Quando a gente está, né, muito na prática, assim, quando a gente está fazendo um texto, parece que esse texto tu vai entregar, mas ele já está sendo interpretado. Ele já nasceu com um texto interpretado, porque independente de
para quem tu vai entregar esse texto, né? As antipatias e simpatias a gente já sabe. já estão Sabe, postas, né? a gente já sabe, assim, que não vai um telefonema insistindo, né? Um telefonema explicando. Então, eu acho que isso, as linhas editoriais de alguns veículos fazem com que o material, o trabalho do assessor de imprensa já seja pré-julgado, julgado antes mesmo de ser enviado. Sabendo que existe aquela pauta, ele já é... O que também é papel de todos os veículos, né? A gente respeita suas linhas, então... Mas isso também eu vejo que as assessorias de imprensa, elas acabam dedicando uma energia para um gerenciamento de crise, para um gerenciamento de fatos, enfim, que a gente poderia estar dedicando a alguma outra área da assessoria de comunicação, né? Buscando entrevistas, enfim, embora nesse período a gente seja muito demandado também, né? Sim, As entrevistas vêm até nós. Né? Mas eu concordo com isso, sabe? Eu acho que as linhas editoriais, elas cumprem o seu papel, nós cumprimos o nosso papel, mas o debate da polarização tá dado, né? É nós contra eles. Hoje em dia Independente isso. do lado, né? Exatamente, independente do lado. E até tem os veículos hoje mais identificados com o lado e outro. Exatamente, aí que eu queria chegar. É extremamente Victor. legítimo. O mercado se Isso. movimentou dessa forma, né? Existem nichos de mercado hoje bastante criados, inclusive de audiência. Então, se eu estou na campanha da direita, eu vou falar mais com os portais de direita, ali é o meu canal de vazão de narrativa, se eu estou falando para a esquerda, mesmo que é, na movimento. verdade, uma intenção de fidelizar o teu eleitor, porque tu vai falar com aquela bolha. É isso, estrategicamente, sem nenhum problema, Não né? deixa deméritos, exato. Eu ia assim fazer uma analogia com os... Ontem a gente falava sobre, assim, jornalistas, por exemplo, que se identificam, que divulgam o seu time do coração. Ok, não deixam de ser jornalistas e optam por fazer um jornalismo partidário, né? Ou seja, vou falar apenas sobre o meu time do coração. O mesmo vale para a política, porque hoje a gente já tem esses portais identificados, não só portais, os veículos como um todo, os canais como um todo, que são mais identificados e, assim, e tudo bem. Tu trouxe, Marcos, um exemplo que eu ia até abordar isso, porque a gente já participei de campanha de clube de futebol há pouco tempo. É exatamente isso. Tu tens os influenciadores, os jornalistas identificados, então a tua campanha acontece naquele mercado. Quando a gente está falando de pregar para os convertidos, que muita gente às vezes critica isso, uma estratégia de campanha eleitoral. Tá pregando para o convertido, tá falando para os teus... Mas eu preciso também alimentar os meus, né? Claro, eu preciso também alimentar eles. Dar argumentos para que eles me defendam, né? Lógico, gente. Eu acho que tudo bem. uma ação estratégica do plano tático que se compõe por uma assessoria de imprensa é justamente essa. Então, eu mapeio quais são os veículos que são mais simpáticos ao candidato ou enfim, ao espectro político que eu estou atuando, e eu vou dedicar uma energia também para abastecer esses caras aqui, vou cuidar do meio e também vou me comunicar com os do outro lado, porque nesse jogo, né, os de direita também entrevistam os de esquerda e vice-versa. E a gente precisa furar as bolhas, né? É isso. Claro. A gente precisa alimentar os nossos, mas a gente precisa furar as bolhas, porque só com os nossos a gente sabe que a gente não se elege, então a gente precisa furar as bolhas. É isso. Muito bom. Os veículos tradicionais ajudam nisso, né? A furar as bolhas, é bem assim. Esse é o papel deles hoje. E influenciar os famosos indecisos, né? Sim, acredito eu, né? É isso aí. Então, antes da gente continuar o nosso papo aqui, que eu já tô vendo que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque, né, está rendendo muito. Preciso lembrar a nossa audiência que esse é um programa de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos cuidando do que sustenta a vida. Gente, existe todo tipo de campanha eleitoral, né? A gente está falando da assessoria de imprensa, para quem a gente conversa. Mas vamos olhar um pouco também de para quem precisa emitir esta mensagem, né? E aí vai o trabalho dos assessores. Porque existe todo tipo de campanha eleitoral do ponto de vista do seu objetivo, especialmente, né? Então, existe a campanha
eleitoral, por exemplo, que define ideologias, né? Vamos reforçar a ideologia. E existe a campanha política, a campanha eleitoral, aliás, que é para ganhar popularidade. De repente, até uma estratégia, se falou muito nisso, né? Dos próximos anos, das próximas eleições, enfim. O que define, dos bastidores, vamos falar, né, da assessoria, o que define as pautas que ganham essas prioridades, né? A minha estratégia é a minha ideologia, ou a pauta do governo, né? As minhas defesas, ou não? É realmente algo mais a longo prazo? O que define essas prioridades de pautas? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro, né? Se a gente está falando de uma eleição majoritária, uma eleição de governo, né? Vamos usar exemplo governo, Senado, Câmara e Assembleia, né? Porque a gente está numa eleição nesse nível, né? Em 2026. Quando a gente olha uma campanha para o governo, quem é um player relevante que pretende, né, chegar num segundo turno e vencer uma eleição, a estratégia é muito mais complexa, porque é exatamente isso. Eu vou ter uma demanda muito maior, né? Eu vou ter que falar com o meu espectro político, né? Mas eu tenho que falar com o centro, né? Eu tenho que falar com todos, porque é como que se adaia. Eu, para vencer uma eleição, eu preciso de 50% mais uma eleição de 2 turnos, né? E eu preciso necessariamente falar fora da bolha. Se eu estou fazendo uma campanha, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Senado, né? Que é uma eleição que tende a ser bastante polarizada, né? E até mais falada do que nunca, né? Essa eleição para o Senado aqui, eu vou pesar muito mais a mão, né, nesse lado ideológico, né? Vou falar um pouco mais porque talvez por uma estratégia, imagino que um senador no Rio Grande do Sul se elege com 21, 22, 23% foram os últimos eleitos ali. Então, se eu tenho uma bolha de 30%, ali eu quase resolvo a minha vida ali, né? Esse aqui foge daqui, foge dali, múltiplo voto daqui para lá. Mas ali eu tenho um ambiente relativamente confortável para trabalhar, né? Então, eu vou pesar muito mais a mão no ideológico. E se eu estou fazendo uma campanha de deputado, aí é bem mais simples o trabalho da assessoria de imprensa, porque os veículos maiores fecham um pouco a cobertura, são muitos candidatos, então até por questão de isonomia, aí eu vou usar muito mais o portal hiperlocal lá, onde aquele deputado tem base, enfim, mas aí eu vou olhar de uma outra forma, de acordo com a base eleitoral, com a ideologia, aí é uma customização ainda maior, né? Eu concordo também com o Roberto e também levo por um outro lado também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas, na verdade, né? Entre a ideologia e a popularidade. O que acontece? Hoje em dia, com a questão das dancinhas, das redes, tu pode trabalhar com a tua questão ideológica, né? E trabalhar com pautas que para ti são caras, que são importantes, que tu aborda normalmente no teu dia a dia, que tu conversa com o teu eleitorado a partir de determinadas pautas específicas. Mas hoje em dia, se tu não fizer algumas coisas que tenham viés popular, tu tá lascado, infelizmente, sabe? Porque hoje em dia as pessoas, elas se alimentam muito pelas redes sociais, né? Ganham popularidade pelas redes sociais ou daqui a pouco por alguma pauta, daqui a pouco também importante, séria, que a leva dentro de um patamar que a faz, né, ter essa popularidade, exatamente, viraliza essa popularidade, enfim, que foge também das redes sociais. Mas existem muitos políticos, por óbvio, que pegam os seus... eles preferem, às vezes, a minha concepção, obviamente, trabalhando na política, né? Que eles preferem, às vezes, não comprar essas pautas mais populares ou esses jeitos mais populares e daqui a pouco até perder algum tipo de eleitor, né? Mas seguir na sua trajetória daquela forma e etc., do que manter esse equilíbrio. Cabe a nós, assessores de imprensa, tentar, né, equilibrar isso. As pautas ideológicas, né, o que a gente pode tratar um pouquinho mais sério do que equilibrar para essa questão popular. Eu acho que hoje esse equilíbrio ganha uma eleição,
na verdade. Eu acho que hoje esse equilíbrio faz com que, ou dá muitas chances, né, para que o caminho seja de sucesso. É quase como, assim, às vezes tem que dançar conforme a música. Exato. Jogar o jogo. Eu acho que o que a Daia falou até me despertou a intenção de abordar um outro tema até que a gente... que não está certamente no nosso script aqui, mas é um pouco de essência, né? Eu tenho evidentemente a intenção de conquistar a simpatia das pessoas, né? Mas as pessoas votam em pessoas, então Exatamente. eu acho que qual é o nosso desafio também é compreender a essência do candidato e despertar, né? Ou melhor, mostrar, né? O que há de mais belo naquela essência, o que daquela essência vai despertar conexão com as pessoas, né? Eu acho que isso é um pouco da publicidade também, o papel da publicidade, do marketing na campanha, mas a gente também pode fazer na assessoria de imprensa, porque a gente está ali produzindo discurso, está produzindo textos assinados, enfim, né? A gente precisa olhar também para esse lado e ver aquilo que, né, como a Daia abordou corretissimamente, né? Eu não posso também ficar violentando o meu candidato, né? Tem gente que tem uma trajetória, que tem um jeito de fazer política, né? Que tem uma crença política e a gente também não deve, né, enquanto profissional, ferir isso aí. Legal, interessante. Eu quero também fazer uma outra pergunta que é bem de curiosidade, assim. Do lado de quem é veículo e que não cobre eleições, né? Vamos deixar muito claro isso. Mas a gente cobre o quê? A vida dos jornalistas envolvidos nas eleições, né? O assessor de imprensa, nessa coisa do cuidado que tem que ter com o seu candidato, de não violentá-lo, de não feri-lo, mas de alertá-lo para alguma onda aqui, pode ir por ali, vamos seguir uma tendência aqui, vamos... Enfim, o assessor de imprensa... ele vira um cuidador, né? Ele vira A gente fala muito, assim, eu particularmente tenho algumas imagens, tanto de amigos quanto de profissionais que eu sigo, que a gente brinca assim, esse aqui ele era o sombra do fulano, esse aqui foi o sombra do ciclano, porque o assessor de imprensa, ele tem meio que essa coisa meio babá, meio cuidador, meio protecionista... Tem um pouco isso, assim, é só a impressão de quem tá de fora ou realmente vocês precisam meio que carregar os seus candidatos no colo, assim, né? Eu acho que tá na essência de quem trabalha com assessoria numa campanha eleitoral ou assessoria política. O assessor de imprensa, ele tem esse cuidado, né? Ele tem o cuidado se na hora da gravação a gravata do seu assessorado tá torta ou não, se o cabelo tá, se a mulher, o batom... sabe? Além do cuidado da fala, do cuidado da preparação, eu acho que faz parte também do trabalho esse cuidado, né? Não é um puxa-saquismo, muito pelo contrário, é um cuidado mesmo, é isso, exatamente isso que tu falou. É uma relação de parceria, de fraternidade e amizade que a gente constrói. A gente estava falando aqui, né, um pouco antes de chegar eu e a Daia, né? A gente se cruzou já em campanhas também. E a gente fica amigo dos assessorados Suponho também. eu que de lados diferentes. Mas a gente fica amigo das pessoas, né? Cria uma relação, porque tu te reúne o dia todo, tu viaja, vive a vida da pessoa ali durante um tempo, então... a gente também consegue construir relações muito, muito legais. E assim, até de intimidade, né? Porque vocês escrevem por eles, muitas vezes vocês respondem por eles, vocês têm todo acesso à agenda deles. Isso acaba influenciando, inclusive, numa agenda pessoal, né? Que vocês precisam ter pelo menos a informação, não necessariamente acompanhá-los, mas... assim, cria ali um canal mais aberto, né, suponho. Não, exatamente, é isso. Como o Roberto falou, a gente viaja, como tu falou agora, a gente escreve... tem relação com a família, a gente, né, tá quase 24 horas junto, a verdade é essa. Então, uma campanha eleitoral exige isso. Então, e eles também têm cuidado com a gente. Não dá pra dizer que não. Eles também têm cuidado com a gente, né? Tu te alimentou, tu bebeu água, tem tudo isso, né? E o mesmo cuidado é recíproco, na maioria dos casos é muito recíproco. Ainda mais pra vocês que já estão nessa estrada há alguns anos, né? Gente, vamos falar um pouquinho, a Daia trouxe, por exemplo, a questão da inteligência artificial, né? O Vitor trouxe a questão de mais disseminação de portais, de canais de comunicação. Vamos falar um pouquinho das redes sociais. Assim. Vocês entendem nesse papel de assessor de imprensa que as redes sociais, elas diminuíram, aumentaram a
a atuação da assessoria de imprensa ou ela só transformou a assessoria de imprensa? Qual vocês acham que foi o impacto? Porque quando a gente fala de redes sociais em campanha eleitoral, a gente está falando o quê? Dos últimos 15 anos, no máximo, ali, com força, né? Com força. Que 15 anos a gente está falando ainda de Orkut, talvez ali um pouquinho, ou o início do Facebook. Início do Facebook, É que eles ficaram ali um tempo, né? Eu lembro, Márcia, por exemplo, tive os dois ainda por um tempo, até abandonar totalmente o Orkut e depois abandonar o Facebook. Mas assim, vamos botar ali os últimos 12 anos, últimas 3 eleições. Como é que as redes sociais, vocês acham que impactaram na assessoria? Eu acho que os veículos tiveram que se transformar, né? Começando pelos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação tiveram que se transformar, sair só do tradicional, agregar as redes e colocar esse conteúdo jornalístico, esse conteúdo que a assessoria encaminha para multiplataformas, né? Hoje, na verdade, é isso. E eu acho que eles se transformaram. Por óbvio, né? Eu até estava... Quando fui convidada aqui para falar sobre... sabia que era em relação à campanha eleitoral, eu falei comunicação, ok, né? E aí eu fui pesquisar, na verdade, as últimas pesquisas, né? O que saiu. E aí eu trouxe aqui um número, vou falar uma colinha, né? Que 58% das pessoas, é uma pesquisa do Datafolha de março desse ano, 58% das pessoas ainda continuam tendo a TV como seu principal fonte de informação no período eleitoral. E 54% redes sociais. Uau, mas é bem... É muito próximo. Eu acho que nunca esteve tão perto, gente. É muito próximo. Então, isso daqui já é um dado de que os veículos tradicionais, eles tiveram que se reorganizar, se adaptar para as redes sociais, para as mídias digitais. Sim. Mas, isso eu reafirmo e eu sempre vou defender também, né? A credibilidade do jornalismo, das redações, ela continua sendo muito importante. Né? Das redações de rádio, TV, impressos. Porque é isso, são pessoas... hoje a rede social todo mundo tem. Todo mundo tem um perfil no Instagram, todo mundo tem perfil no YouTube. E não necessariamente tu precisa ser um especialista daquilo ali hoje para tu ter uma rede social e falar sobre política ou qualquer outro assunto. Né? Então hoje a credibilidade dos veículos de comunicação com os seus jornalistas que fazem a busca, que fazem a pesquisa, que contatam o assessor de imprensa que está ali se dedicando, que ligam se tem uma dúvida, isso para mim ainda continua muito em alta. E precisa continuar muito em alta, né? Então eu acho que é isso, eu acho que na verdade os veículos, as redes sociais vieram muito para agregar, obviamente, né? Tá provado, tá cada vez mais, né? Os números mostram... Contra fatos não há argumentos, né? A matemática não aceita desaforo. Os números mostram, mas é isso, eu acho que foi uma transformação. Ponto positivo, temos os negativos também, mas enfim, eu avalio dessa forma. Gosto de ver o copo cheio. Eu acho que exatamente isso, transformação, a palavra-chave é essa, porque o que eu percebo? Se a gente for olhar só mercado de assessoria de imprensa, talvez ele tenha se estreitado um pouquinho, porque você tem inclusive menos veículos hoje, né? Então acho que se a gente for olhar em fatia de mercado, né? A gente está aqui e fala mercado, né? Talvez tenha estreitado um pouquinho, mas ele não sumiu, pelo contrário, o mercado da comunicação está muito mais amplo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego em assessoria de imprensa de parlamentar na Assembleia Legislativa, cada deputado tinha um profissional de comunicação, os que estavam muito à frente tinham 2, tinha uma dupla ali. Hoje em dia... Os que estão mais atrasados têm 2. Então, assim, equipes com 3, 4, 5 pessoas. A remuneração média subiu, né? O número de empresas cresceu, né? Os profissionais estão extremamente disputados no mercado. E não é só a disputa entre campanhas em Porto Alegre, a gente perde muitas vezes para a campanha de São Paulo, para a campanha do norte do país, campanha do Nordeste. Então, assim, o mercado de comunicação como um todo alargou muito, né? Tem muita oportunidade nesse mercado e, inclusive, se a gente for olhar em relação a outros nichos de mercado dentro da nossa profissão da comunicação, né? A remuneração média, né, também mais elevada e a facilidade de encontrar, de se alocar, né, olhando o viés profissional agora, é bem maior. Eu acho, inclusive, sobre isso, Vitor, que eu acho que já foi
muito bom. Acho que já se perdeu. Acho que agora voltou a se remunerar melhor por conta desse entendimento da valorização do profissional de comunicação dentro desse lugar estratégico, né? Porque eu venho, por exemplo, no início da minha carreira, que, de novo, não tem nada a ver com campanha eleitoral, mas acompanhei muito de perto muitas campanhas eleitorais. Tinha uma máxima, assim, nos bastidores ali dos jornalistas que começavam tô indo pra campanha, sai daqui pra fazer campanha. Que é assim, não, campanha é o momento de encher os bolsos de dinheiro. Campanha. Não vivi esse tempo. Gente, eu tenho pessoas muito próximas de mim que, assim, os bastidores eram isso. Não, gente, vou sair. Mas olha só, tu vai sair aqui, daí quando acabar a campanha, Não, é que agora eu vou fazer o meu colchão, vou encher o bolso de dinheiro. Acho que, então, assim, já teve isso. Já teve algo. Eu acho que veio uma leva da velha história do não, meu sobrinho faz, o primo do fulano fala, meu vizinho. Exatamente. Né? E agora tá voltando. E eu acho que agora tá voltando por entender que nós, jornalistas, profissionais de comunicação, somos necessários, né? Assim, é questão de sobrevivência ter jornalistas numa campanha eleitoral. Sim. Ainda tem um pouquinho do sobrinho que faz o vídeo. Sim. Mas é isso, é importante cada vez mais reafirmar que o profissional de comunicação dentro de uma campanha eleitoral, dentro de um gabinete, dentro de uma estrutura, né, da política é muito... Porque a gente estuda, a gente busca sempre se atualizar, a gente está sempre lendo, a maioria dos casos, né, a maioria dos profissionais está sempre lendo, está sempre buscando melhorar, para melhorar a sua assessoria, o que entrega para o seu assessorado, isso é muito importante. Então, assim, os profissionais de comunicação hoje, eles são cada vez mais demandados por isso também, porque eles subsidiam de uma forma bem melhor também os seus assessorados, né? Então... Perfeito. E o perfil do candidato também mudou. Porque o que acontece? É que nem nós que éramos uma era um pouco mais analógica, inclusive de alfabetização, enfim, que a gente viveu aquela transformação digital e hoje em dia as crianças já são nativos digitais, né? A maioria dos políticos hoje, também, a maioria não, mas bota aí 30%, 40%, eles já são políticos nativos digitais, do ponto sob o prisma de que esse cara sempre fez campanha no Instagram, esse cara se elegeu não esse pelo Instagram. Chegou, é verdade, esse momento chegou. Mudou, então tem uma leva de políticos hoje digital influencer. Não, uma leva importante. Eu dizer, um número significativo. Muitos, então transformou nossa matéria-prima transformou, então transforma o profissional do mercado. Agora estou pensando aqui, especialmente por exemplo, as campanhas de deputados ali, que é uma galera mais jovem, obviamente, talvez o Senado um pouco mais velhos e governos, efeitos, aí talvez um pouco mais velhos. Mas, de fato, assim, eu estou pensando que eu conheci, por exemplo, candidatos basicamente pelas redes sociais. Esse fulano, puxa, nunca tinha ouvido falar nele, e aí comecei a acompanhar, e aí, inclusive, me tornei até eleitora de alguns, assim, que eu conheci pelas redes sociais. Porque é isso, eles são nativos digitais, é verdade. Isso que o Roberto também falou me lembrou de uma experiência própria, né? Eu sempre fui a jornalista do textão. Sempre fui. Amo reportagens de fôlego. Ai, adoro. Coisa maravilhosa, escrever, pesquisar sobre aquele assunto, entregar uma coisa linda. Com as redes sociais... Se eu não tivesse me reorganizado internamente, inclusive, para diminuir o meu textão para um texto de redes sociais, talvez hoje eu não estivesse mais trabalhando com assessoria política. Né, com assessoria numa campanha eleitoral. O famoso tweet veio pra, né? Gente... Resume num tweet. Ui! E é isso, né? O candidato, o político se transformou, o assessor se transformou junto. O assessor se transforma, o político também se transforma de alguma forma, né? Então... É um casamento. Eu tô adorando esse episódio, porque são insights que estão surgindo, assim, coisas que pra onde eu nunca tinha olhado. Muito bom. Gente, depois de viver, vamos falar um pouquinho de bastidores aqui, que é o que, na verdade, a nossa audiência adora, tá? Vocês vivem, então, os bastidores das campanhas eleitorais há bastante tempo aí. O que vocês acham, do ponto de vista de quem está por trás, o que vocês acham que as pessoas não sabem sobre uma corrida eleitoral dentro da comunicação política? Vamos falar o que pode ser divulgado. Sim. Só o que pode ser ir pro ar, gente. Vai dar, enquanto eu penso. Peguei. A batata quente, vamos jogar as batatas aqui.
Não, eu acho que talvez as disputas internas saudáveis, né? Eu não posso dizer também que não existem as que não são saudáveis, né? E qualquer campanha que me disser que não existe vai crescer o nariz. O que para mim são as disputas saudáveis e que existem muito, né? Por exemplo, nós temos ali uma grande equipe, né? Formada por núcleos, por coordenações. Existe uma disputa daqui a pouco, que para mim considero as disputas saudáveis, entre a opinião do marqueteiro. Daqui a pouco o marqueteiro quer uma coisa. Daqui a pouco a coordenação política quer outra coisa. E daqui a pouco o candidato quer outra coisa. Ótimo. Isso realmente é algo que não vai para o grande público. Sabe, o que tu faz? Eu não sou marqueteira, não tô com essa batata, então, tipo assim, eu sou, né, mais operacional, beleza, mas eu vejo, eu acompanho, né, muitas vezes também já acompanhei em essas... E agora o que a gente faz? Eu acho que essas pequenas não, né? Porque tem muita coisa em jogo, mas que essas disputas, o público não tem ideia, o eleitor não tem dimensão. Daqui a pouco a gente sempre escuta, né? Porque se matam, não sei o quê. Não, eu felizmente, vou dizer que nunca participei de campanhas onde as pessoas se matavam internamente. Ou se isso aconteceu, verdadeiramente não passou despercebido, assim. Existem momentos de tensão, em todas as campanhas eleitorais, né? Mas eu acho que esses pequenos ruídos também são válidos, para chegar num denominador comum ali que... Perfeito. Era isso para chegar... Eu acho que é interessante ver essas disputas que realmente, como eu falei, é algo que não aparece para o grande público, mas se parar para pensar que ali a gente tem alguns profissionais de comunicação, todos eles, há opiniões diferentes, querem coisas diferentes, mas é pro bem extremamente saudável, daquela campanha, né? Vamos tem que chegar num denominador comum. A opinião diferente, ela é saudável, né? Desde que a gente se respeite, que a gente construa, né? E que daqui a pouco a gente vai chegar a uma conclusão, porque tem que chegar a uma conclusão. Sim. Né? Embora as opiniões diferentes ali. E depois, por um outro lado também, aí eu já falo da mulher na assessoria de comunicação. Perfeito. Né? Hoje em dia, felizmente, existem muitas mulheres na assessoria de comunicação, mas um dos desafios, e daqui a pouco posso considerar como muitos desafios internos, é a gente estar sempre provando que somos competentes para aquilo. Né? Para além do nosso rostinho e par de pernas. Que isso também a gente não mostra, né, para o eleitor. Com certeza. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que as disputas internas, saudáveis, que precisam acontecer, que acontecem, isso não chega, né, pro eleitor. Não deve chegar, pelo menos, no meu ponto de vista. Não, acho que não chega, eu concordo, Daia, porque eu não tô nesses bastidores, isso nunca chegou pra mim, ainda que eu como eu disse, ainda que eu acompanhe muitos jornalistas que estão inseridos nesse contexto. E acho que trouxe um ponto muito importante, né, que a gente sempre fala isso aqui, desse posicionamento da mulher como assessoria de imprensa, como eu disse, para além de um rosto bonito, para além de um par de pernas, para além de ser a sombra do seu candidato como realmente uma profissional. E, infelizmente, a gente tem que estar sempre trabalhando mais, provando mais e exercendo ainda mais nosso lugar de empoderamento para que sejamos valorizadas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu sempre trabalhei na assessoria política com mulheres com grandes lideranças. Ai, que coisa boa. Mas mesmo assim, ainda são poucas se comparado ao número de homens dentro de uma campanha eleitoral, né? Perfeito. Peter. Eu acho que talvez tenha uma coisa que mesmo alguns profissionais, né, que atuam já em campanhas desconhecem, que existe um compartimento de informação mesmo. Então, assim, muitas vezes a gente acha que todo mundo numa campanha sabe tudo e as informações estrategicamente são distribuídas, às vezes. Esse grupo sabe um recorte, esse grupo sabe outro recorte, até para proteção de vazamento de estratégia, enfim. Eu acho que isso é pensando assim no que... Porque hoje em dia todo mundo sabe tudo também, né? Os bastidores. Todo mundo acha que sabe tudo, né? Não, eu digo no ponto de vista dos bastidores, assim, né? E aí, às vezes, a gente vê as pessoas analisando e falam, mas, meu Deus, que erro isso, por que fizeram aquilo? Às vezes é jogo, tá dentro do script. É para dar essa confusão mesmo, né? Vamos deixar achar que eu tô indo por aqui, eu tô indo por aqui. Acho que tem isso, sim, também, né? Um pouco desse... É quase como no futebol lá tem o treino secreto, né? Portão fechado. Tem isso aí também na política. Acho que isso é um pouco do que até
a turma muitas vezes reclama numa campanha, né? Tem muita reclamação também em campanha, claro. né? Vocês acham que a reclamação é só de eleitor? Não. Falta alinhamento, porque não disseram. Não tem que saber tudo a todo momento. Muitas vezes tem coisas que realmente tem hora para serem ditas, né? E locais, e momentos, enfim, né? Então... Tem uma coisa muito legal também dos bastidores, que aí falo, né? Eu acho que o Roberto também vai concordar com isso, que é assim... As assessorias, elas se conversam. Elas podem estar em lados opostos, mas as assessorias se conversam. Como tu falou, né? Eu e o Roberto, a gente já teve em lados opostos, numa campanha municipal, e a gente se cruzava muito, sabe? E tá aqui, hoje estamos aqui debatendo um tema importantíssimo e nunca brigamos, e eu nunca briguei com, nenhum tipo de assessor, enfim, independente se for assessor de comunicação ou não, as assessorias se conversam, mesmo dos lados opostos, e isso é muito saudável, isso é muito legal. Cada um com suas estratégias, cada um com seus segredos, cada um, né? É belo ponto, né? Mas deixa que os importante. Adversários sejam os nossos candidatos, né? Exatamente. O debate são as ideologias, são as propostas que cada um apresenta, é o que cada um quer oferecer, né, para a sociedade, enfim. Mas as assessorias, elas... Os próprios candidatos também. Também, né? Os bastidores são muito divertidos também, sabe? Eu vejo a gente fazer, como coletiva, né? Como eu disse, a gente nunca cobre a campanha eleitoral em si, mas a gente cobre a cobertura, né? Então, assim, a gente já teve oportunidades muito legais, assim, de acompanhar, por exemplo, os bastidores de debates políticos. E é isso, assim, a gente olha quem tá atrás das câmeras, a gente vê ali, claro, que nos intervalos, seus candidatos se reúnem ali nos seus núcleos, nos seus... ajusta aqui, ajusta ali, alinha esse discurso aqui, pega esse dado aqui, enfim. Mas, por exemplo, antes de entrar nos debates, a gente vê os jornalistas conversando entre si, até porque muitos deles já se cruzaram, inclusive, do mesmo lado, né? Fazendo campanhas juntos, que daqui a pouco não estão mais, enfim, acho que é interessante deixar que os adversários sejam apenas os candidatos e não a gente que tá ali na labuta, né? Gente, infelizmente o tempo acabou. Eu tinha mais coisa, ainda mais agora que a gente entrou na parte dos bastidores, eu tinha muito mais perguntas pra fazer. Talvez a gente faça, de repente, uma parte 2 pra falar só de bastidores de campanhas políticas do ponto de vista de comunicação. Acho que pode ser muito legal a gente conversar sobre isso. Então, muitíssimo obrigada, como eu falei antes, foi um episódio muito esclarecedor do ponto de vista de dar luz a pontos que talvez a gente não, como a gente fala, o grande público não veja, mas o nosso mercado da comunicação precisa olhar para isso. Então, muitíssimo obrigada. Valeu, um prazer. Obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. Aqueles nossos pedidos, lembretes, cartilha final. Curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal. Ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.